Alguns colegas pastores acabam marcando as nossas vidas ao longo do caminho. Tive o privilégio de fazer o curso de noivos e casar o pastor Fernando Angelim com a Alana. Temos caminhado juntos. Queria chamar o pastor Fernando Angelim, ministro da Igreja Batista Reformada de Belém, onde o nosso pastor André Viana foi treinado, justamente no local que ele recebeu o curso de teologia e se preparou para ser hoje ministro aqui na nossa igreja. Então, a gente guarda um relacionamento muito próximo por várias razões. Além da admiração pessoal, pela integridade, pela postura, pela teologia sadia que o irmão abraça e defende. Então, nós vamos ter o privilégio de ouvir esse colega querido hoje à noite. Vamos estar com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que Deus colocou no coração deste servo. Eu queria orar pelo irmão. Pai querido, que as palavras dos lábios do teu filho, que o meditar do coração dele agradem a ti, Senhor, no nome e pelo amor de Jesus. A igreja apoiando diz: graça e paz, boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 13 até o 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu convido os irmãos a mais uma vez colocarmos diante do Senhor em oração. Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma. Senhor, eu te peço que os nossos corações estejam como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Ilumina, Pai, o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da Tua lei, para a glória do Senhor somente. Em nome do Teu Filho, amém. Queridos, nós estamos chegando no final do ano. Esse é um período muito pertinente para nós examinarmos a nós mesmos e refletirmos a respeito de como nós temos vivido, como anda a nossa caminhada com o Senhor. E algumas perguntas podem ser úteis para isso, e eu convido você a refletir comigo a respeito da sua própria vida, enquanto eu faço essas perguntas. Em primeiro lugar, como você tem vivido? Houve, durante esse ano, algum progresso na sua vida espiritual? Refletindo a respeito desse ano, o seu relacionamento com Deus, as suas disciplinas espirituais, os momentos devocionais, orações, isso tem aumentado ou diminuído ao longo desse ano? O seu envolvimento com essa igreja local, com a sua igreja local, aumentou
ou diminuiu ao longo do ano? Você conseguiu avançar na sua luta contra pecados específicos ao longo do ano? Ou você continua caindo nas mesmas práticas pecaminosas? Como tem sido o seu testemunho cristão, mesmo dentro de casa, no trabalho, no trânsito, na universidade? Como tem sido o seu testemunho cristão? Você tem investido intencionalmente em ajudar outras pessoas a seguir a Jesus ao longo desse ano? Você tem feito a diferença no mundo com as suas palavras, ações, ou você tem se conformado com o mundo? São perguntas pertinentes para cada um de nós fazermos a nós mesmos e refletirmos sobre como temos andado, como temos vivido. E para refletirmos a respeito da nossa vida cristã, eu gostaria de considerar esse texto que nós lemos aqui, Mateus 5, do 13 ao 16. Pois nesse texto é apresentado o caráter que os verdadeiros crentes precisam defender e manter neste mundo. Para nós compreendermos o contexto no qual o Senhor Jesus Cristo falou essas palavras, nós precisamos lembrar que nós estamos aqui no Sermão do Monte, certo? Jesus falou essas palavras na sequência das bem-aventuranças, aquele início do Sermão do Monte. Para nós lembrarmos um pouco a respeito do significado das bem-aventuranças, para entendermos o contexto adequado, é bom nós lembrarmos que nas 3 primeiras bem-aventuranças, o Senhor Jesus falou sobre a consciência da nossa própria necessidade espiritual. A primeira bem-aventurança é o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito. A primeira bem-aventurança diz respeito àquele que reconhece a sua nulidade, a sua condição de total dependência de Deus. Nós não podemos salvar a nós mesmos, nós não podemos fazer nada para aplacar a ira de Deus. Somente Cristo é quem nos salva. As nossas boas obras não são boas o suficiente para nos salvar. Nós precisamos de um Salvador. Nós reconhecemos que todos pecamos contra Deus e não temos poder para salvar nós mesmos. Nós somos pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, então diante da nossa condição de nulidade espiritual, de dependência de Deus, nós choramos diante do Senhor em oração. A terceira bem-aventurança são bem-aventurados os mansos. A mansidão é o resultado da compreensão da natureza do nosso próprio ser. Em seguida, nós vimos a declaração sobre a satisfação da nossa necessidade. A quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, aqueles que clamam pela satisfação da necessidade espiritual encontram a sua justiça em Cristo, no Senhor, em todos os sentidos, legal, moral e social. Desse ponto em diante, nós passamos a considerar os resultados dessa satisfação. A quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos. Aquele que encontrou misericórdia no Senhor será misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que tiveram o seu coração transformado. O Senhor tirou um coração de pedra, lhe deu um coração de carne, sensível a Deus. O Senhor começa ali uma obra de santificação na vida do pecador que foi justificado em Cristo, e começa ali um processo de santificação. Bem-aventurados os pacificadores, são aqueles que procuram promover a paz, inclusive promover a paz entre o homem e Deus, levando as boas novas do Evangelho. E o resultado final disso tudo é que essas pessoas serão
perseguidos por causa da justiça. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. A Escritura vai dizer que todo aquele que quiser viver piedosamente a vida cristã será perseguido. Então, esses são aspectos, são características que espera-se que todos os crentes, em algum nível, manifestem essas qualidades. Elas demonstram a diferença essencial que existe entre o crente e o incrédulo. Entretanto, um tema implícito que é apresentado nas bem-aventuranças, a partir do verso 13 ao 16, que é o texto que nós vamos trabalhar, ele fica agora explícito, que diz respeito ao testemunho do cristão, o crente como uma testemunha. Não tem como nós seguirmos a Cristo, como nós seguirmos as normas do reino de Deus somente na vida privada. A maneira como o crente vive vai chamar a atenção. Então o Senhor vai utilizar dois elementos para ilustrar esse ponto, que vão compor então os dois pontos desse sermão: sal e luz. Em primeiro lugar, o sal. Então nesse ponto, o Senhor vai falar de que maneira o crente deveria manifestar a sua nova natureza. O texto diz: vós sois o sal da terra. Então o texto começa com vós sois. Esse termo vós sois, vocês, em outras versões, é enfático. O que ele quer dizer? Vocês, meus seguidores, e nenhum outro são o sal da terra. Quando ele diz sal da terra, nós precisamos lembrar que existem duas funções principais que o sal exerce. E a metáfora aqui, que Jesus faz, as duas funções se encaixam nela. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que na antiguidade não havia freezer, né? Não havia um refrigerador. As pessoas usavam sal para conservar muitos alimentos. Então, nesse sentido, o Senhor implicitamente estaria dizendo que a presença dos cristãos retarda a decadência moral e espiritual da sociedade. Será que já aconteceu com você algo parecido com isso? Digamos que, quem sabe no seu trabalho, as pessoas estão fofocando, ou falando mal dos outros, ou com conversas impróprias, e aí chega um crente que tem um testemunho piedoso, um crente que tem um testemunho de ser um homem de caráter. Ele chega naquele local e a conversa cessa. Já aconteceu algo semelhante com você? As pessoas param de falar daquela maneira, porque a sua influência sobre aquele contexto, mesmo ali um contexto somente do seu trabalho, já está, a sua presença naquele local já está influenciando o ambiente, para deixar aquelas conversas imorais, ou aqueles planos perversos, ou coisas do tipo. Dessa maneira, o crente está refreando refreando o mal entre aquelas pessoas. Ele está sendo sal. Outra função do sal é ajudar a dar sabor, impedindo que o alimento fique insosso. Aqui, o teólogo Sinclair Ferguson, ele coloca nos seguintes termos, eu peço que você preste atenção. Como o sal, os cristãos podem parecer pequenos, insignificantes, impotentes numa sociedade sedenta por poder. No entanto, eles têm a habilidade de influenciar cada um dos seus segmentos e permeá-la por completo. Então, a influência do sal é muito real. Existem pessoas que jamais leram uma Bíblia, mas elas olham para o nosso comportamento. Elas nos leem a todo momento, elas vão observar a nossa conduta, o nosso caráter, se aquilo que nós falamos corresponde com aquilo que nós vivemos.
Inclusive o próprio texto prossegue, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando não há uma influência santa, conforme nós deveríamos estar fazendo, quando aquele que professa crer o Senhor se conforma com o mundo, age conforme o mundo, sem diferença alguma, quando ele vive, fala, pensa em conformidade com o mundo, ele é inútil, assim como um sal que perde o seu sabor, porque não há diferença alguma. Será que a nossa conduta, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver o mundo é idêntica à de pessoas que não temem a Deus? Não há diferença alguma, não há contraste. Algo pode estar terrivelmente errado. Se todas as pessoas que não temem a Deus aplaudem tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente se posiciona, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque não tem diferença, não tem mudança nenhuma. Qual a diferença que há entre o crente e o incrédulo? Não tem. O comportamento é o mesmo, as piadinhas são as mesmas, as conversas são as mesmas, tudo é igual, não há diferença alguma. De caráter, de conduta, de pensamento, de fala, algo pode estar muito errado. Uma das formas de nós avaliarmos a nossa condição espiritual, os nossos corações, é nós observarmos também aquilo que nós falamos. Eu pergunto, como você tem utilizado a sua língua? A Escritura nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. Colossenses 4:6, o apóstolo Paulo diz assim: a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Um outro texto do apóstolo Paulo, ele explica, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Qual é o conteúdo das suas conversas? Qual é o conteúdo das mensagens que você envia no WhatsApp, que você publica nas redes sociais? Será que você fala mentiras? Será que você se envolve em fofocas, falando mal de outras pessoas? Será que você está sempre envolvido em intrigas? Será que da sua boca saem palavrões, insultos? A boca fala que o coração está cheio. Ou será que as suas palavras edificam? Será que as suas palavras abençoam? Será que você sabe a hora de falar e a hora de calar com sabedoria, e você busca utilizar a sua língua para a glória de Deus? Outra reflexão: qual é a influência que você tem exercido sobre os outros? Será que você tem feito a diferença? A sua presença, o seu caráter, a sua conduta refreiam o mal, ou você compactua com ele? Ou quando você chega, aí que eles começam a falar mesmo aquilo que não deveriam, porque não faz a menor diferença se você está ali ou não. Examine a você mesmo. Em segundo lugar, nós vimos que a segunda metáfora que o Senhor utiliza para referir ao testemunho cristão é a luz. O cristão é a luz em um mundo que está imerso em trevas. Isso fica implícito. Vós sois a luz do mundo. Isso fica implícito que o mundo está em densas trevas. A luz é totalmente diferente das trevas. A luz simboliza pureza oposta à depravação. A luz simboliza a verdade oposta ao erro ou à ignorância.
A luz simboliza a presença divina, como oposta à reprovação divina. Entretanto, nós temos que lembrar que nós, cristãos, nós somos luz no Senhor. Nós não somos luz em virtude de nós mesmos. Nós somos luz no Senhor. Efésios 5:8 diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Cristo é a verdadeira luz do mundo. Os crentes são a luz do mundo em um sentido secundário. Os crentes, de forma semelhante à lua, que reflete a luz do sol, refletem a luz de Cristo. Fora de Cristo, nós não podemos brilhar. Nós somos luz no Senhor, porque estamos unidos a Cristo. Eu pergunto, você já está unido a Cristo? Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Somente nele você pode ser luz do mundo. Fora de Cristo, tudo são trevas. A única maneira de termos paz com Deus é por meio do Filho. Se você hoje me escuta e não é um cristão, renda-se a Jesus. Creia em Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Só assim você poderá ser luz do mundo, sal da terra. Só assim você poderá ter paz com Deus. Então, diferente do sal que age secretamente, a luz brilha publicamente. Dessa forma, as duas metáforas se complementam. Fica claro que, se nós somos verdadeiramente cristãos, deve haver algo notório no nosso caráter, que distingue, que demonstra a diferença que há entre nós, crentes, e aqueles que pensam segundo o mundo. Como nós vimos, o mundo está em trevas. O mundo chama mal aquilo que é bom. Chama de bom aquilo que é mal. Eles comemoram quando aprovam coisas terríveis. Por exemplo, o aborto. Só um exemplo das trevas do mundo. Os cristãos, eles devem resplandecer em meio a densas trevas, como um farol em meio à escuridão, mostrando o caminho e revelando o erro. Para explicar o seu ponto, o Senhor Jesus Cristo fala de duas fontes de luzes no sentido físico. Ele cita a luz de uma cidade situada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa cidade não tem como ficar oculta. Ela permanece visível a todos. Mesmo em um contexto em que a escuridão é total, se houver uma cidade a quilômetros, a escuridão é atenuada, é possível olhar aquela cidade. A luz daquela cidade não pode ser escondida. Da mesma forma, nós não devemos ocultar o nosso cristianismo. Nós não somos agentes secretos do Senhor. Nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida e publicamente pronunciar o que somos e viver como cristãos. A luz, a segunda figura, o segundo ponto que o Senhor Jesus Cristo falou sobre esse assunto foi a luz de uma lâmpada sobre um pedestal. O texto diz: nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Ninguém seria tolo de acender uma lâmpada que tem o propósito de iluminar toda a casa, todo o ambiente, e colocá-la debaixo de um cesto. Não faria sentido. Da mesma forma que a lâmpada exerce um papel na casa, o cristão, ele deve exercer um papel no mundo. Ele deve ser luz do mundo. Assim o nosso Senhor Jesus Cristo prossegue. Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a luz desmascara as trevas. A melhor maneira de se revelar
uma coisa, é prover-lhe um contraste. A conduta do cristão deve ser um modelo a seguido. O cristão deve reprovar aquilo que é mal. O cristão deve demonstrar confiança em Deus, mesmo diante das adversidades da vida. O cristão deve viver de forma íntegra, buscar viver de forma íntegra e até mesmo amar aqueles que são os seus inimigos. Ele vive de uma forma diferente, é uma conduta diferente. A maneira do cristão viver reflete uma luz que dissipa as trevas, que mostra o erro, que mostra uma maneira de viver diferente, que glorifica a Deus e mostra também o único caminho para Deus, que se chama Jesus Cristo. Como é que isso pode acontecer na prática? Por exemplo, como eu falei a respeito da língua, quando alguém procura você para partilhar uma fofoca e você diz: você já falou com a pessoa a respeito desse assunto? Isso vai deixar a pessoa que queria começar a fofoca constrangida. Você vai estar agindo ali como luz, reprovando as trevas e mostrando o caminho que a pessoa tem que seguir, tem que fazer. Quando no trabalho as pessoas estão ali aproveitando porque o chefe saiu para ficarem com conversas frívolas sem trabalhar, você trabalha de forma diligente. O seu comportamento vai expor para aquelas outras pessoas como é que elas deveriam estar agindo e vai deixá-los constrangidos, quem sabe. Isso pode fazer com que as pessoas não gostem de você, mas é melhor agradar a Deus do que aos homens. Quem sabe quando numa roda no trabalho começam a mostrar imoralidades no celular, você condena essa prática, você não participa. Quando você age com paciência e misericórdia, quantas pessoas pensam que você vai revidar com o mal, você paga o mal com o bem. Isso é uma forma diferente de agir, isso é ser luz do mundo. Quem sabe quando pessoas que querem ir contra você de alguma forma, não conseguem observar nada de imoral, público, escandaloso na sua vida, como os opositores de Daniel olharam para a sua conduta íntegra. Daniel ali mostrando que temia o Senhor, por isso ele obedecia. Então o nosso comportamento exemplar, porque tememos a Deus, demonstra a forma como nós devemos viver nesse mundo para a glória dele, sendo luz do mundo. 1 Pedro 2,12 diz o seguinte: mantendo exemplar vosso procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, as pessoas estão olhando para nós. Alguém está olhando para você, nem que seja dentro de casa, o seu filho está olhando para você. Nós damos algum testemunho, nós mostramos, nós influenciamos de alguma forma. E eu faço uma pergunta para você hoje: eles estão olhando alguma coisa diferente na sua vida em relação ao mundo? Cristo de fato habita em você? Você vê evidências de uma vida transformada na sua vida? Você vê frutos do Espírito na sua vida? Quando homens e mulheres olhavam para o comportamento de Cristo, eles eram levados a pensar em Deus. E da mesma forma, meus irmãos, também com a nossa conduta, com a nossa vida, nós devemos brilhar intensamente para a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para a nossa conduta piedosa e pensar: por que ele é assim? Por que ele não se envolve em falcatruas no trabalho? Por que ele não dá em cima da mulher dos outros? Por que ele não faz isso, aquilo que todo mundo está fazendo? Porque ele teme a Deus, porque ele ama o Senhor. Isso glorifica a Deus. As pessoas vão ver que você age de forma
piedosa, santa, diferente, você não se corrompe, você tem caráter, você não se deixa vencer pelo mal, você vence o mal com o bem, as pessoas veem a diferença na sua vida e glorificam ao Pai. Assim você deixa a luz que é em você brilhar para a glória de Deus. E examinando a sua vida, diante do que foi exposto aqui hoje, eu pergunto, reflita sobre esse ano que passou, sobre tudo que você viveu. Você tem sido luz do mundo? Você tem sido sal da terra? Sinceramente, reflita. Quem sabe não é um tempo de colocar a sua vida diante do Senhor, de confessar a Deus os seus pecados. Se você parou e observou, não, eu não tenho sido luz, eu não tenho sido sal. O que você pretende fazer então? Volte-se para Deus, arrependa-se, peça perdão ao Senhor, clame a Ele, observe os caminhos que você tem seguido, as decisões que você tem tomado, aquilo que você tem plantado. Se você pretende colher algo diferente, será que hoje, nesse momento de reflexão, não é hora de você começar a pensar no que você vai passar a plantar de hoje em diante? Será que não está na hora de deixar de ser só ouvinte, mas passar a ser praticante da palavra? Reflita sobre isso, que nesse ano, que em breve se iniciará, a sua luz brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar e ela é alimento para a nossa alma. Pai, nós te pedimos perdão por nossos pecados, por nossas incoerências. Pedimos perdão, Senhor, quando sabemos fazer o bem e não fazemos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a brilhar como as estrelas brilham no céu, a ser luz do mundo, a ser sal da terra, a fazer de fato a diferença, Senhor, nesse mundo, a não nos conformarmos com ele, mas de fato, Senhor, sermos luz e sal, para a glória unicamente do Senhor. Nós sabemos que as nossas boas obras não podem pagar o preço dos nossos pecados, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Mas o Senhor nos salvou para as boas obras, para glorificarmos o Teu nome. Que a vida de cada um aqui, de cada irmão, irmã que aqui está, seja para a Tua glória. Que possamos ver diferença, Senhor, no nosso comportamento, onde quer que nós passarmos, começando dentro de casa, no nosso relacionamento com nossas esposas, os filhos, Senhor, no trabalho, no trânsito, que em tudo o que fizermos e por onde quer que nós formos, nós lembrarmos, Senhor, que devemos viver para a Tua glória e que nós somos luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus, amém.